Olá, senhoras e senhores, espero que estejam todos bem. Conforme prometido, trago para vocês o vídeo com as correções dos exercícios que ficaram pendentes do módulo do Teorema de Pitágoras. Certo que na última aula acabamos os exercícios e vamos agora à correção dos exercícios que ficaram pendentes. Que quais são? A partir do exercício 4 que a gente vinha desenvolvendo em aula. Então veja aí, os engenheiros responsáveis pela obra do metrô de uma cidade utilizam um sistema de coordenadas cartesianas para representar o trajeto da linha em um programa de computador. Em relação a esse sistema, duas estações consecutivas estão localizadas em pontos de coordenadas -3 e 1 e 4. E represente as duas estações. Na figura a seguir, eu coloquei aqui os dois pontos das duas estações. Veja que como estamos em um plano cartesiano, a gente não vai simplesmente pegar a linha reta e a régua e medir. Isso só seria possível se o ponto estivesse paralelo a um dos dois eixos, que não é o caso. Então a gente precisa fazer o quê? Desenhar um triângulo retângulo que ajude a fazer o cálculo em linha reta. Como assim? Pegamos o deslocamento entre os pontos no eixo Y e o deslocamento entre os pontos no eixo X. Então nós temos essa medida, temos essa que nós queremos saber, é a medida da distância aqui, em linha reta. Então como fica isto organizado? A distância a gente chamou de X, mas pode chamar de D. Seria a hipotenusa deste triângulo, certo? Para você que não entendeu, eu vou recomeçar. O que fizemos aqui? Sugestão, na figura da página anterior, desenhe um triângulo retângulo que o ajude a fazer o cálculo. Lembramos que como são coordenadas cartesianas, tudo que nós temos aqui são deslocamentos, a distância entre os dois pontos no eixo Y e a distância entre os dois pontos no eixo X. Então, esta distância acaba sendo o quê? A hipotenusa. Então, a distância ao quadrado é igual à medida de um dos catetos ao quadrado. De -3 até 1, dá quanto? 4. Então, 4 ao quadrado mais... Olha isso aqui, 3. Então, 3 ao quadrado. Então, essa distância vai ser de quanto? 16 mais 9. É um dos triângulos retângulos mais famosos que existe. A distância é igual a 25. Então, a distância vai ser o quê? A raiz quadrada de 25. A distância entre as duas estações é de 5 quilômetros. Por que dá para afirmar que em quilômetros? Observa no gráfico, as unidades de medida que foram tomadas em cada escala. Ok? Então, este foi o exercício número 4, vamos agora para o exercício número 5. Na figura abaixo, ABCD é um quadrado cujo lado mede 8 centímetros. O ponto P está localizado à mesma distância x dos vértices A e B e do lado CD. Então, vamos lá. Letra A. Usando, se necessário, a incógnita x, represente na figura as medidas dos lados PQ e BQ do triângulo BPQ. Olha só, as medidas do lado PQ, é esta altura aqui, certo? Então, primeiro de tudo, qual é a altura? O ponto P aqui, ele está à mesma distância dos vértices e do lado CD, ou seja, 8 é a medida do lado todo. Então, este lado vai medir 8 menos x, certo? Por que 8 menos x? Que é a distância do lado todo menos essa distância aqui. Porque o ponto P, daqui do ponto P até o outro lado, é x. Então, essa distância vai ser 8 menos essa distância aqui. Certo? Aqui é x. Observe que, se daqui a aqui é a mesma medida, daqui a aqui também é a mesma medida, este ponto Q este ponto Q se refere à altura deste triângulo APB aqui, Então, a altura não divide a base do triângulo em duas partes iguais? Se o lado todo mede 8, que temos 4 centímetros para cada lado. Temos 4 centímetros para cada lado, vamos fazer um destaque para o desenho aqui, Olha o que vai acontecer. Aqui 4, aqui 8 menos x e aqui x. E agora, para determinar o valor de x, é só aplicar o teorema de Pitágoras neste triângulo. O x é a hipotenusa, então x ao quadrado é igual a 8 menos x elevado ao quadrado, mais 4 elevado ao quadrado. Lembra de produtos notáveis? Trinômio quadrado perfeito, lembra disso tudo? Hora de aplicar esses conceitos, olha. Quadrado do primeiro,
menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Faltou o quadrado do segundo ainda. Mais o quadrado do segundo, ó. Mais o quadrado do segundo, mais 16. Então vamos lá, pessoal. Uma coisa que eu fiz errado aqui, ó. Aqui é x só, não é x ao quadrado não. Uma coisa que eu havia falado para vocês, sempre que a gente tiver o mesmo elemento dos dois lados da igualdade, podemos simplesmente cancelar. Leandro, mas não vai ficar nada lá. Então o que você faz? Zero. Tem termo semelhante para juntar aqui? 64 mais 16 dá 80, menos 16x. Olha só, para terminar isso agora, 16x é igual a 80. X é igual a 80 sobre 16. X igual a 5 centímetros é a medida desta altura. Ok? Então veja que é extremamente importante que você não deixe de fazer os exercícios, nem deixe de aplicar as propriedades que nós já conhecemos. Teste 2. Um fazendeiro precisa substituir uma das ripas de madeira da porteira de sua fazenda, indicada na imagem pela seta azul. A porteira, formada por dois retângulos idênticos, tem 4 metros de largura e 1,5 de altura. Veja, se a porteira toda é formada por dois retângulos, olha aqui, ó, isso aqui é dividido ao meio, ou seja, 2 metros para cá, 2 metros para lá. A altura, o que ele quer saber é isso aqui, e aqui é 1,5. Ou seja, temos uma projeção aqui de um triângulo de 2 por 1,5 e esta é a medida que ele quer saber. Ou seja, x ao quadrado igual a 1,5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. X ao quadrado é 2,25 mais 4, x ao quadrado é igual a 6,25. X é igual a raiz quadrada de 6,25, x é igual a 2,5 metros. Alternativa B. Ok? Gente, lembrando, se tiver dúvida, não deixe de comentar, pergunte que você sabe que eu respondo. Bom? Exercício 3. É o teste 3, tá? A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 2 centímetros a mais que a medida de um dos catetos. Se o outro cateto mede 6 centímetros, o perímetro do triângulo em centímetros é igual a... Então, a primeira coisa que você precisa saber, faz um esboço aí de um triângulo retângulo, porque você já viu que é um triângulo retângulo. Ó, a hipotenusa de um triângulo retângulo mede 2 centímetros a mais que a medida de um dos catetos. Ou seja, a medida de um dos catetos mais 2. Então, o outro com certeza é x e o outro cateto é 6. Agora basta somar isso tudo. Só que o que a gente precisa fazer para descobrir o valor do x? Aplicar o teorema de Pitágoras para poder x ao quadrado mais 6 ao quadrado. Aplica o teorema de Pitágoras para descobrir o valor do x e depois calcular o perímetro, que é a soma das medidas dos lados. Olha só, isso aqui vocês já conhecem bem, ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, também conhecido como 4. Isto é igual a x ao quadrado mais 36. Artifício matemático que vocês já viram que existe no exercício anterior. Olha só. Temos x ao quadrado dos dois lados, ó, o mesmo sinal, tá? Se tiver sinal contrário, não dá para fazer isso. O que sobrou? 4x mais 4 igual a 36. 4x é igual a 36 menos 4. 4x é igual a 32. X é igual a 32 sobre 4, que é igual a 8. Ou seja, o x é igual a 8. Acabou? Não, porque o exercício está pedindo o perímetro. Então, aqui, ó, o x é igual a 8, o x é 8. Qual vai ser a soma? 6 mais 8 mais 10. Por quê? 6, 8, 8 mais 2, 10. Então, aqui nós temos 24 centímetros, é o perímetro, a alternativa A. Certo?
Muito bom, espero que tenha compreendido mesmo. Vamos a seguir. Item 3, já na seção em casa. Calcule a medida da diagonal de um retângulo de dimensões 15 e 20 centímetros. Faz o esboço do retângulo. Claro que não é exatamente esse o esboço, mas, ó, nossa, faz de conta que isso tá certinho, tá? Importante, ó, aqui também é 15. Aqui também é 15, certo? Tem retângulo, temos um ângulo aqui. A diagonal não seria a medida da hipotenusa? Que é o x que a gente quer saber. X ao quadrado igual a 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. X ao quadrado igual a 225 mais 400. X é igual a 200... Por que 400? 20 elevado ao quadrado. 225 mais 400 dá 625. O x é igual a raiz quadrada de 625. O x é igual a 25, ou seja, a medida da diagonal deste retângulo mede 25 centímetros. E se quiser escrever aqui, ó, a diagonal mede 25 centímetros. Certo? Espero que tenha ficado mais claro para vocês, que esteja melhorando aí. Temos muito trabalho para fazer ainda. Olha esse exercício 4 aí, ainda na seção em casa. Em 1938 foi desenterrado o papiro matemático do Cairo, que data de cerca de 300 a.C. Ele contém 40 problemas matemáticos, 9 deles envolvendo o Teorema de Pitágoras. O papiro mostra que os egípcios sabiam da aplicação do teorema nos triângulos 3, 4, 5, 5, 12, 13, 20, 21, 29, os quais são triângulos retângulos. Resolva um dos problemas adaptado e reproduzido a seguir. Uma escada de 10 cúbitos, os cúbitos é uma unidade de medida, tá? Está com os seus pés a 6 cúbitos da parede. Que altura a escada alcança? Lembrando que cúbito era uma unidade de medida muito utilizada pelos egípcios, tá? Então, ó, você ilustrando, ó, apoiou a escada na parede, ela está apoiada. Olha só uma figura que formou. Triângulo, retângulo. Qual vai ser a medida da escada? Teorema de Pitágoras. O 10, que é a medida da escada, é a hipotenusa. H ao quadrado é o que a gente quer saber, mais 6 ao quadrado. Arrumando isso tudo, 100 igual a H ao quadrado mais 36. Eu acho que ninguém vai ter problema se eu fizer isso aqui. H mais 36 é igual a 100. O que eu fiz? Dei uma invertida aí para facilitar as coisas. Porque olha só o que vai acontecer agora. 100 menos 36, H ao quadrado é igual a 64, H é a raiz quadrada de 64, a medida da altura é de 8 centímetros, claro que não, 8 cúbitos, porque é a medida que está lá. Então, ó, 8 cúbitos, certo? Vamos em frente. Item 5. Observe o procedimento desenvolvido por Cláudia para construir um quadrado cuja área é o dobro da área de um quadrado ABCD dado. Primeira informação, prolongue o lado BC até obter o segmento CE de medida igual a de BC. Ligue com o segmento de reta os pontos E e D. Construa o quadrado DEFG traçando os segmentos DG e EF congruentes e perpendiculares a DE e ligue os pontos F e G com um segmento de reta. A área do quadrado ABC DEFG será o dobro da área do quadrado ABCD. Agora vamos aos passos. Qual a medida do ângulo DCE? Primeiro de tudo, onde está o ângulo DCE? Olha aqui, ó. Se é o ângulo de um quadrado, 90 graus. Então, acho que não vai ter segredo, acredite. Se tiver dificuldade, me avisa. Reproduza em seu caderno a última figura da sequência e desenhe um quadrado CEPQ sobre o segmento CE. Você desenhar um quadradinho aqui, que eu, por razões óbvias, fiz o desenho ali, ó. Então, está aqui o quadrado que é reproduzido por último. E olha só, a justificativa da letra C, que ele pede para explicar por que o procedimento da Cláudia está correto. Então, veja, como os quadrados menores da figura são congruentes, as áreas são iguais. Então, chamaremos a área de S.
Tá? A área de cada um é S. Pelo teorema de Pitágoras, a área do quadrado maior é igual à soma das áreas dos dois quadrados menores, ou seja, a área do quadrado maior é 2S. Como 2S é o dobro de S, constatamos que o problema de Cláudia está correto, ou seja, dois triângulos congruentes, a área de um mais a área do outro, 2S dá a área do quadrado maior. Ok? Se tiver dúvida na compreensão disso, pessoal, por favor, comenta, me perguntem que eu respondo, hein? Exercício 6. Represente em um sistema de coordenadas cartesianas o segmento PQ, sendo P menos 4 e 3, o Q 8 e menos 2, e em seguida calcule o comprimento do segmento PQ. Da mesma forma que fizemos nos exercícios anteriores, representamos o ponto, se queremos saber a distância entre dois pontos que não são colineares no plano, construímos aqui a distância entre esses dois pontos no eixo Y, a distância entre esses dois pontos no eixo X, por isso que nós temos o teorema de Pitágoras, porque a distância é a hipotenusa. Então vamos chamar de X a hipotenusa é igual. Qual a medida dele no eixo Y? Vai de 3 até o menos 2. Então, de 3 até o menos 2, a distância dele é de 5. Então, 5 elevado ao quadrado, mais... Aqui, de menos 4 até o 8, dá 12. Então, 12 elevado ao quadrado. X ao quadrado igual a 25 mais 144. X ao quadrado igual a 169. X é igual a raiz quadrada de 169. X igual a 13. Ok? E este foi o exercício 6. Então, vamos em frente, que ainda temos mais o exercício 7 ainda. Em uma circunferência de raio 13 centímetros, a corda AB mede 24 centímetros. Qual é a distância do centro da circunferência até a corda AB? Então veja, pessoal, a distância do centro até aqui é a mesma do centro até aqui, porque ambas são do centro até a borda. E a distância do centro até a borda também é conhecido como raio, certo? Então, como o próprio exercício disse, a distância... O raio dessa circunferência é 13 centímetros, então aqui é 13 centímetros e aqui também é 13. A distância da corda AB, ou seja, é 24 centímetros. Ele quer saber a distância até esta corda. Como a gente faz para calcular isso? Esta é a medida que queremos saber, podemos chamá-la de D. E olha, se aqui nós temos um triângulo que tem dois lados iguais, então ele é isósceles. Ou seja, essa medida é a altura deste triângulo que foi formado, ABO. E a altura divide um segmento em duas partes iguais, ou seja, nós temos aqui 12 centímetros para cada lado. Então, para calcular a medida, basta aplicar o teorema de Pitágoras. D ao quadrado mais 12 ao quadrado é igual à medida do 13 ao quadrado, que é a hipotenusa. Ou o contrário. D ao quadrado mais 144 é igual a 169. D ao quadrado é igual a 169 menos 144. O D é igual a raiz quadrada de 25. O D é igual a 5, ou seja, a medida da distância do centro até a circunferência, do centro da circunferência até a corda é de 5 centímetros. Ok? Então, a distância é de 5 centímetros, tá ok? Espero que isso tenha ficado claro. Vamos em frente. Olha esse exercício 8. No centro de uma cidade, a distância que um carro percorre para ir do ponto A até o ponto B é de 80 metros, ou seja, esta distância aqui que está aqui em vermelho. Seguindo pela rua Panamá, no trajeto indicado pela seta vermelha. Por causa de uma obra, um trecho da rua Panamá ficará interditado. Desta forma, para ir do ponto A até o ponto B, o motorista deverá seguir o trajeto indicado pelas setas verdes, passando pela rua Bolívia e pela Avenida Brasil. Se a distância total percorrida no trajeto novo é de 160 metros, qual será a distância percorrida no trecho correspondente à rua Bolívia? Ou seja, toda esta linha verde mede 160, ok?
Só que aqui falta para a gente o que? A medida desta rua Bolívia. Então, a distância toda é 160, então é 160 menos a distância percorrida neste trecho. Tá? E observe que este 160 menos x, ele é um dos catetos. Por quê? Mais a distância aqui da rua Panamá, isto vai ser igual à distância da rua Bolívia. Então, como a gente resolve isso? Teorema de Pitágoras também. Então, vamos lá, a gente arrumando essa visualização toda, escrevam primeiro a medida da hipotenusa, que é a rua Bolívia, x ao quadrado. 160 menos x é este cateto aqui. Por quê? Porque todo o trajeto é 160. Descobrindo o trecho da rua Bolívia, a gente descobre o trecho da Avenida Brasil. Então, 160 menos x elevado ao quadrado, porque é um dos catetos, mais os 80, que é o outro cateto. Então, o que nós temos aqui? X ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, 16 ao quadrado, 256. Então, 160 ao quadrado, 25.600. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 160 vezes 2, 320. Mais o quadrado do segundo. E o 80 elevado ao quadrado, que dá 6.400. Organizando essa situação toda, o que nós temos aí? Primeiro de tudo, olha aqui, x ao quadrado a gente consegue eliminar, sobra o quê? 0 igual 25.600 mais 6.400 menos 320. Por que eu separei 320x? Porque a gente vai fazer isso aqui agora. 320x igual 25.600 mais 6.400 é igual a 32.000. Ou seja, o x vai ser igual a 32.000 dividido por 320. Vamos simplificar a vida. 3.200 dividido por 32 é igual a 100. Ou seja, o trecho correspondente à rua Bolívia é de 100 metros. Consequentemente, a Avenida Brasil, o trecho referente à Avenida Brasil tem 60 metros. Ok? Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Não deixem de preencher no seu glossário, desenhar um triângulo retângulo, fazer a representação das medidas e escrever o enunciado do Teorema de Pitágoras. Este foi o vídeo, meu povo. Até breve!